pessoal, este é o canal Pregador MR, eu sou Samuel Santos, estamos nós aqui mais uma vez para trazer mais um momento da Palavra do Senhor, amém? E peço a você que se inscreva, compartilhe, deixe o seu like para contribuir aí, para ajudar no seu canal, amém? E que Deus possa abençoar a tua vida grandemente em nome de Jesus. Olha só, hoje nós vamos dar continuidade ao tema a predestinação. E hoje nós vamos falar dentro desse tema sobre o falso livre-arbítrio. No vídeo anterior, nós iniciamos falando sobre a soberania de Deus. De que é Deus que tem um controle e tem um propósito já pré-elaborado quanto ao plano da salvação. Quanto àqueles que Ele escolheu para ser salvo, aqueles que Ele escolheu como eleitos do Senhor. Então, se você ainda não assistiu, eu convido você a assistir o vídeo anterior para que você venha acompanhar esse raciocínio, acompanhar, né, o que nós estamos tratando aqui. Então, sem demorar, gostaria de começar trazendo o versículo de Romanos 9, versículo 16, que diz assim: assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Esse versículo está dentro do contexto que nós trouxemos aqui no vídeo anterior. Eu quero começar nesse versículo porque esse versículo chama a atenção para isso, né? Não depende de quem quer. Ou seja, não depende de nós. Não depende de mim. Não depende de você querer Deus. Não depende de mim nem de você para que você seja salvo, para que eu seja salvo. Amém? A dependência está totalmente no amor e na misericórdia do Senhor. Está totalmente no plano da salvação, no propósito que Deus pré-determinou para a nossa vida. Então, dentro desse contexto, ele nos leva para a nossa realidade. Essa é a nossa realidade. Porque a nossa condição não permite. A nossa natureza não permite. Amém? O que nós somos como homem, na nossa natureza, não nos dá essa condição. Não nos permite agir, amém? Com essa liberdade de querer Deus. Então, esse livre-arbítrio que muitas pessoas implantam e pregam, não consiste nisso. Se existe livre-arbítrio, eu acredito que, né, nesse conceito de livre-arbítrio, não na palavra em si, porque essa expressão livre-arbítrio nem existe na Bíblia, mas de que o homem, ele tem e faz as suas escolhas. Sim, amém? Nós temos essa liberdade de fazer as nossas escolhas, naquilo que diz respeito à nossa vida prática, à nossa vida comum, naquilo que diz respeito ao exercício comum da nossa vida. Muitas das vezes nós fazemos escolhas erradas. Grandes homens de Deus fizeram escolhas erradas, não é? Davi fez, Sansão fez, Salomão fez. Então existe um grande exemplo de homens, de pessoas na presença de Deus, filhos de Deus, eleitos do Senhor, predestinados, amém? Chamados para ser santos, que fizeram escolhas erradas. Então esse é o livre-arbítrio que nós possuímos, de fazer determinadas escolhas nas decisões, nas ações que nós resolvemos fazer. Nada diz respeito, nada comparado com aquilo que, né, consiste na salvação. O nosso livre-arbítrio não alcança isso. O nosso livre-arbítrio não nos permite fazer isso. Está fora do plano, está fora do projeto, do propósito de Deus. Quanto a nós termos a liberdade de fazer as nossas escolhas, isso é algo que Deus permite. Sim, é algo que Deus permite. Mas quanto a escolher a Deus ou o diabo, ou o céu e o inferno, a ser salvo ou não, isso não cabe a nós. Isso é uma área de Deus. Amém? Esse aqui já é um caminho de Deus. Então, essa é a confusão de que muita gente, né, traz para a vida delas, né? Neste conceito, nesse raciocínio. Não depende de quem quer e nem de quem corre, mas de Deus, que se compadece, que usa de misericórdia. A salvação é por graça. Olha só, Efésios, capítulo 2, né, tão conhecido versículo 8, que diz assim: porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós somos salvos por graça, somos salvos por misericórdia, somos salvos pela uma ação direta de Deus. Amém? Pelo amor de Deus, pela misericórdia do Senhor.
Mediante o quê? A fé. O elemento fé, que nós já estudamos aqui como dom, como o elemento que Jesus é o autor e consumador desta fé. Esta fé que foi dada a nós para isso. Aleluia! A questão do arrependimento, de nos conduzirmos ao arrependimento, de tomarmos a atitude de receber ao Senhor, de confessar ao Senhor por meio da fé, essa fé foi dada por Deus. Ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de nós. Não nascemos com essa fé, não nascemos com esse dom, não nascemos com esse elemento chamado fé para dizer que não, eu que recebi, eu que quis Deus, eu que aceitei Deus, eu que aceitei Jesus, ou aceitei a salvação. Não. A questão de nós confessarmos ao Senhor por meio da fé é porque esse dom chamado fé foi nos dado. A fé é o mecanismo, a fé é o instrumento para alcançarmos isto. Amém? Em nome de Jesus. Mas isso é dom de Deus. Então não depende de nós, depende de Deus dar o dom. Não depende de nós de querermos, mas de Deus colocar em nosso coração o desejo, a vontade de se converter, a vontade de confessar o nome do Senhor Jesus. Amém, gente? Então, só para nós introduzirmos aqui, abrimos um espaço aqui, para a verdade, a realidade do fato. Porque, olha só, em Romanos capítulo 3, explica de uma forma muito explícita a condição natural do homem. É muito importante que nós venhamos entender isso. Por que eu estou dizendo que a condição do homem não permite ele a tomar essa atitude? Não permite ele a querer Deus, por si mesmo, se voltar para Deus. Porque olha só o que diz Romanos capítulo 3, a partir do versículo 9. O tema diz, todos os homens estão debaixo do pecado. Pois que somos nós mais excelentes de maneira nenhuma, pois antes demonstramos que tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há um justo, um sequer. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua tratam enganosamente. Pessoa de áspide está debaixo dos seus lábios. Parando um pouquinho. Olha só, isso aqui, Paulo está explicando para nós como é a nossa natureza. Qual é a nossa condição? A condição natural do homem. De todo homem debaixo do sol. Ele diz que todos estão debaixo do pecado. Nascemos debaixo do pecado. Nascemos já mortos em pecados e delitos. Porque de todos se extraviaram. E juntamente se fizeram inúteis. Não há nenhum que busque. Não há ninguém que por si só, por sua natureza, pela sua própria condição natural, possa querer Deus. Possa se voltar para Deus. Porque a natureza, a nossa carne, a condição natural do pecado que habita em nós não nos permite fazer. Amém, gente? Não há um quem faça o bem. Não tem esse negócio de dizer, não, eu sou uma pessoa que busca, eu sou uma pessoa que quer Deus, que buscou Deus, sou uma pessoa que faça o bem. Não podemos atribuir nada a nós. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. A sua garganta é um sepulcro aberto. Com a língua trata enganosamente pessoas de áspide e está debaixo dos seus lábios. Cuja boca está cheia de maldição e amargura. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Em seu caminho há destruição e miséria. Observe a condição do homem. Como que a natureza do homem conduz o homem. Para onde a nossa natureza nos conduz. Não há como nós fugirmos disso. Não há como nós mesmos fugirmos dessa situação. Seus pés são ligeiros para derramar sangue, seus caminhos há destruição e miséria. É o caminho que todos nós buscamos. Presta atenção, amados. É o caminho que todos nós buscamos. É as coisas que nós, a nossa natureza, procura fazer. Pela condição natural, é isso que nós buscamos. Então, se tratando da nossa condição natural, nunca iríamos ter a vontade ou o impulso de buscar a Deus, de querer Deus. Amém, gente? Entende isso?
e não conheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, diz para que toda boca esteja fechada e todo mundo seja condenável diante de Deus. Então, essa é a natureza. Essa é a nossa condição. Então, se tratando do livre-arbítrio, das nossas escolhas, ninguém ia escolher Deus. Preste atenção. Ninguém ia escolher Deus. Ninguém ia ter a vontade, o impulso de por ela mesma buscar a Deus. Se não fosse Deus, se não for Deus, usar de misericórdia para conosco primeiro. Se não for Deus, abrir o nosso coração para que a palavra de Deus entre. Entende isso? Amém, gente? Então, olha só. A questão é que muitas pessoas querem ficar levantando questões, explicações do porquê que as coisas acontecem desta maneira. Como nós lemos o texto lá de Romanos 9, quem somos nós para replicar a Deus? Quem somos nós para dizer, Senhor, por que me fizeste assim? Nós não estamos aqui para isso. Nós não estamos aqui para perder tempo buscando explicações lógicas para o nosso próprio raciocínio, da nossa própria, o nosso parecer, para que as coisas possam se explicar. Não. A ciência da palavra, como eu disse, não é para ser explicada, é para ser compreendida. Então nós temos que nos colocar e nos posicionar na condição de compreender isso. Amém, gente? Eu não vejo nada absurdo, eu não vejo nada sobrenatural a ponto de se escandalizar na questão de aceitar isso, de que tudo é feito pela vontade de Deus. Então, o livre-arbítrio que as pessoas, muita gente prega, é muito baseado, no que diz lá em Deuteronômio. Vamos lá, rapidamente aqui. Deuteronômio, capítulo 30. É uma passagem muito usada para explicar ou para justificar a questão do livre-arbítrio, de que nós fazemos as nossas escolhas com relação a querer Deus ou não. Olha só o que diz, capítulo 30 de Deuteronômio, a partir do versículo 19, que diz assim, Deuteronômio 30, 19. Os céus e a terra tomam hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e te achegando a Ele, pois Ele é a tua vida e a longura dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou aos teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amados, tem muita gente que se apega a isso aqui para justificar o livre-arbítrio quanto a querer ou aceitar a Deus ou não, a Jesus ou não. Mas se você parar para pensar, analisar o versículo, olha só, Deus está falando com o seu povo. Deus está colocando aqui, aqui existe uma promessa de Deus. Da mesma promessa, Ele utiliza para nós hoje. Qual? Ora, se nós conhecemos ao Senhor, estamos no seu caminho, é óbvio que, ao fazer a sua vontade, guardar a sua palavra, obedecer a sua palavra, nós iremos vamos usufruir disso. Nós vamos ser recompensados por isso. Existe uma promessa de bênçãos, de prosperidade, de alegria, de saúde para a nossa vida, se nós obedecermos a sua palavra. É disso que Deus está tratando aqui. Esse é o livre-arbítrio do homem, de fazer as escolhas da sua vida. Amém? Mas na presença de Deus. Deus não está dizendo aqui, não está colocando diante do povo a escolher ele e o diabo. Ele não está colocando diante do povo a escolher o céu ou o inferno. Deus não está colocando aqui diante do povo a escolher a salvação ou não.
Deus está colocando aqui diante do povo a escolha de fazer a sua vontade para que eles pudessem prosperar nisso, para que houvesse paz, houvesse saúde, houvesse prosperidade, houvesse abundância, houvesse a bênção do Senhor sobre aquele povo. Deus estava sugerindo aqui de fazer a escolha certa, a atitude certa, a ação certa na presença dele para que pudesse desfrutar disso. É a mesma promessa que Deus faz para nós hoje. Amém? Se estamos na sua presença, fazemos parte da família de Deus, desde o momento que nós buscamos fazer o bem, buscamos a paz, buscamos o amor, buscamos a fazer a vontade do Senhor, logo nós vamos usufruir disso. Então, esse é o livre-arbítrio que nós temos e possuímos. Essa é a nossa escolha que nós temos que fazer na nossa vida. Entre escolher o bem e o mal. Se escolher o bem, vamos prosperar, vamos viver, vamos desfrutar. Se escolhermos o mal, logo nós vamos sofrer a consequência disso. Então existe o livre-arbítrio, sim, para fazer as escolhas da nossa vida, para fazer as escolhas daquilo que nós traçamos para a nossa vida. Se estiver de acordo com a vontade do Senhor, iremos prosperar. Agora, se não estiver de acordo com a palavra do Senhor, dentro da obediência da palavra do Senhor, nós vamos sofrer as consequências. É disso que Deus está falando. Amém? Ele não está colocando aqui para o povo a escolha, como repito, entre Deus e o diabo, ou entre o céu e o inferno. Entre ser salvo ou não ser salvo. Amém, gente? Entende isso? O livre-arbítrio só se estende até aqui. De optarmos em fazer, como eu disse, grandes homens de Deus, grandes homens dentro da palavra de Deus, dentro do plano da salvação, dentro do projeto de Deus, fizeram escolhas erradas. Amém? Davi foi um que fez escolhas erradas para ele. Sofreu a consequência disso. Foi o livre-arbítrio dele. Amém? Sansão fez escolhas erradas. Foi o livre-arbítrio dele. Sofreu as consequências. Salomão fez. E tantos outros homens de Deus fizeram escolhas erradas e sofreram as consequências. Então, este é o livre-arbítrio que Deus está tratando aqui. Essa é a escolha que nós podemos fazer entre fazer a vontade dele ou não. Quantas e quantas vezes nós erramos, quantas e quantas vezes nós fazemos e fizemos escolhas erradas na nossa vida. E sofremos a consequência por isso. Entende? Esse é o teu livre-arbítrio e o meu livre-arbítrio. Mas quanto a escolher Deus ou não, não existe isso. Amém? Entende isso? Entre uma coisa e outra existe uma extensão, um espaço muito grande. Entende? Então é disso que nós temos que nos conscientizar. Observe outra passagem, outro exemplo do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, você vai entender melhor agora o que eu estou dizendo para você. 1 Coríntios, vamos lá, no capítulo 3, o último versículo que nós vamos ler aqui. 1 Coríntios capítulo 3, né, fala sobre as obras que nós edificamos sobre a nossa vida, sobre a madeira, palha e feno, né, prata e ouro e pedras preciosas. Vocês depois lê esse texto, para eu não ler esse texto todo aqui, do capítulo 3 de 1 Coríntios, até, vamos ler a partir do versículo 11, que diz assim: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um vai se manifestar. Na verdade, o dia vai declarar, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. E se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal... Gente, isso aqui é muito importante. Observe bem o versículo 15. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento.
mas o tal será salvo, todavia, como pelo fogo. Aqui, existe aqui uma explicação do que Deus está falando aqui em Deuteronômio. Aqueles que fazem as escolhas erradas. Quando a Bíblia, Paulo está sugerindo aqui edificar nossa vida sobre madeira, palha e feno, é sobre o conhecimento de Deus, é sobre os valores de Deus, é sobre nós edificarmos a nossa vida dentro da vontade do Senhor, dentro do conhecimento de Deus, dentro da obediência, daquilo que diz respeito a Deus, a tudo que se chama Deus. Quanto mais nós edificarmos a nossa vida dentro desses valores, logo nós vamos suportar o dia mau, vamos suportar vamos suportar o fogo que ele está dando aqui como exemplo. Mas quando a pessoa não edifica a sua vida, e tem o fundamento que é Jesus, mas não edifica a sua vida sobre esses valores, o que vai acontecer? A obra de cada um vai se manifestar. E esse que não anda segundo a palavra, que não busca conhecimento, não busca crescer na palavra de Deus, não busca os valores de Deus, antes quer fazer a sua vontade, antes quer suprir a sua vontade, o que vai acontecer? Quando vier o fogo, quando vier a tentação, a tribulação, as adversidades da vida, o que vai acontecer? Vai sofrer detrimento. Mas observe bem que Paulo está falando, o tal será salvo, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. O fato da pessoa sofrer as consequências das escolhas mal feitas não faz com que ele venha perder a sua salvação. Olha só, gente, preste atenção. Existem casos e casos. Paulo aqui está colocando uma situação, ele está calculando uma situação de uma pessoa que tem Jesus. Amém? E é isso que eu estou colocando aqui para você. Ele está colocando aqui uma situação de uma pessoa que tem Jesus, mas edifica mal a sua vida, faz as escolhas erradas. O que vai acontecer com essa pessoa? Vai sofrer as consequências da sua vida, na sua vida. Sofrerá detrimento. Amém? Vai passar por situações que não deveria passar, não era a vontade do Senhor, mas foi a escolha que ele fez. Mas a Bíblia está falando, Paulo não ousou dizer que essa pessoa, por causa disso, vai para o inferno. Ele diz, o tal será salvo, todavia, pelo fogo. Ou seja, todavia, vai sofrer as consequências. Vai sofrer as consequências das más escolhas que fez para a sua vida. Aquele que realmente tem Jesus. Porque o livre-arbítrio faz com que as pessoas, não busquem essas coisas, não busquem os valores muitas das vezes. Faz com que as pessoas muitas das vezes escolham as coisas erradas. Amém, gente? Analise isso aqui. Mas Paulo está dizendo, olha, o tal vai ser salvo. Porque quanto à salvação, eu não ouso dizer que vai perder. Eu não ouso dizer que por causa disso vai para o inferno. Mas sofrerá detrimento. Então, essa aqui é uma conclusão clara de que existem situações assim. Existem situações onde o nosso livre-arbítrio faz com que nós venhamos escolher, buscar as coisas indevidas, fazer coisas erradas, mas não com relação à salvação, não com relação a escolher a Deus ou não. Amém? Nos vídeos que nós vamos ler posteriormente, nós vamos falar sobre essas situações, de que aqueles que são predestinados pelo Senhor, escolhidos pelo Senhor, porque são conhecidos pelo Senhor. Amém? É Ele que opera, tanto querer como efetuar. Então esse tema, esse assunto de hoje, é só para esclarecer que o falso livre-arbítrio que se coloca hoje, não diz respeito, não tem nada a ver com a questão de escolher Deus ou o diabo, ou o céu e o inferno. Não. O livre-arbítrio trata de fazer as escolhas, repito, as escolhas comuns da nossa vida, das ações e das atitudes que muitas das vezes nós tomamos inconsequentemente, por falta de conhecimento, de maturidade espiritual, de alimento espiritual. Amém? Mas quanto a ser salvo, nós não podemos jamais dizer que essa pessoa não vai ser salva por isso. Entende? Porque a salvação, ela é totalmente a par disso. Não faz parte disso. Faz parte do
plano de Deus, faz parte do querer de Deus, faz parte da misericórdia, do amor de Deus, já manifestado na vida da pessoa pelo derramamento do Espírito Santo. É isso, amado. É simplesmente isso. Acabar de uma vez por todas com essa questão do livre-arbítrio. Amém? Que você venha tirar suas conclusões, comparar, faça suas leituras aqui, dos versículos que eu citei aqui, das passagens, analise, ore, amém? Medite sobre isso, que você vai chegar na conclusão que eu cheguei, na conclusão que nós estamos tratando aqui. Amém? E que Deus possa abençoar grandemente a tua vida em nome de Jesus. Fique com essa palavra.